E estamos começando o nosso podcast de hoje e hoje vamos falar de ensino qualificado na Tríplice Fronteira. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela oportunidade aí, Cláudio. Eu queria já começar falando desse desenvolvimento que o seu grupo de ensino trouxe para a região da Tríplice Fronteira. Tá, é legal apresentar, né, o Colégio Bertoni. Nós somos 4 fundadores, hiperqualificados em termos de educação, de formação. Eu estudei engenharia eletrônica na Federal do Rio de Janeiro. Não finalizei a engenharia, fui trabalhar com a família, fui empreender, né? Mas fiz cálculo 4, física 4, aquela loucura toda de... Entrei nesse ecossistema de educação de excelência, lá no Rio de Janeiro, na Federal. Tenho um sócio que é formado em jornalismo na USP, que é o Amaury Pontieri. Outro que estudou numa das top 5 universidades brasileiras, que é o FMG, Federal de Minas, engenheiro químico. O Otávio Araújo. O Otávio Araújo tem um problema grave lá no colégio, né? Que a molecada entra no primeiro ano, no ensino médio, querendo fazer medicina. Aí conhece a aula do Otávio, de química. O pessoal fica tão apaixonado por química, vai fazer engenharia química, né? Então, nós temos hoje vários alunos formados em USP, Unicamp, a Universidade de Excelência do Brasil, em engenharia química, por influência do Otávio, né? É muito interessante. Ele teve uma formação também na indústria, então ele sabe trazer aquela loucura teórica que todo mundo fica para prática, para a realidade. Então ele traz os exemplos práticos. A molecada fica apaixonada por química, né? Já tivemos um ranking também de química do Paraná, baseado no resultado da UEL, Universidade de Londrina, e o Bertoni ficou em primeiro lugar em química de todo o Paraná. Que bacana. Bem isso. Bacana. E temos hoje o Fred também, que é o 4º sócio, fundador do Bertoni. Fundamos o Bertoni em 2008. O Fred tem uma hiperformação, que é uma de excelência, nível internacional. Ele foi aprovado no ITA, famoso ITA, lá de São José dos Campos, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? De onde surgiu a Embraer. E também ele foi aprovado no IME, Instituto Militar de Engenharia, que hoje o governador de São Paulo, Tarcísio, está tirando onda na internet, aí no Instagram dele, resolvendo problemas cabeludésimos, russos e tudo mais, que são questões da prova de ingresso do ITA e do IME, né? E o Fred fez telecomunicações no IME, Instituto Militar de Engenharia, que fica ali na Praia Vermelha, onde tem um bondinho ali no Rio de Janeiro, né? Então, ali é uma escola de excelência a nível internacional, muito, muito forte. Hoje, o Fred é o CEO das unidades do Bertoni no Brasil. Nós temos 7 unidades no Brasil, temos 3 marcas, 4 unidades em Foz, uma em Medianeira, uma em Cascavel, outra em Londrina, e eu sou CEO na operação do Bertoni no Paraguai, que hoje nós estamos localizados no Country Club, aqui em Hernandares. E o que me chama a atenção é o seguinte, vocês iniciaram um projeto em língua portuguesa, sim, um colégio pensado em ser diferenciado, cresceu o que cresceu, e aí atravessou a ponte e veio para o Paraguai. Sim. Quais são efetivamente, se é que existem, as características diferenciadas entre esses públicos? Sim, tem bastante. São culturas do processo da educação básica diferentes, né? Apesar de nós termos pontos em comum de países pobres, né? De situação de não valorização da educação, né? Infelizmente, países de terceiro mundo, como se dizia um tempo atrás, mas temos as seguintes diferenças mais básicas, que é o seguinte: o Bertoni em Foz do Iguaçu, em 2007 para 2008, nós entramos no mercado para suprir uma deficiência que era o ingresso nas melhores universidades públicas do Brasil. USP, Unicamp, federais, medicina de federais, né? Hoje nós temos aqui no Paraguai milhares ou dezenas de milhares de alunos de medicina de universidades privadas que ingressam na Universidade de Medicina aqui no Paraguai sem vestibular. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem entrar na Universidade de Medicina no Brasil, das públicas. Okay. Porque é uma competição muito grande, né? E aí nós criamos o colégio com um posicionamento desde o início
muito forte. Para você ter uma ideia, os nossos alunos fazem prova toda semana, nível USP ou Enem, né? Que no Brasil ainda tem 2 tipos de prova de ingresso na universidade, que é o Enem, e ainda tem algumas universidades que têm o vestibular separado. Então, hoje nós temos centenas de alunos formados, já estão formados, já temos quase 20 anos de colégio, que são médicos formados nas universidades públicas do Brasil. Dezenas e dezenas de USP e Unicamp, que são essas universidades de excelência. E há alguns anos começamos uma operação, antes da pandemia, começamos uma operação internacional, é o BERT, ali na JK, bem em frente à feirinha da JK, Sim. que é o BERT International School. Já temos alunos indo para a Universidade de Excelência nos Estados Unidos. Universidades bem difíceis, né? Que não basta só uma prova e também saber inglês. Tem currículo e também a questão de entrevista e carta de recomendação dos pais. Comparando com o Paraguai, quando nós tivemos a oportunidade, de 2017, assumir um colégio ali no bairro Pablo Rojas, que era o Colégio Giz, de uma família coreana, o que aconteceu? Nós fomos pesquisar o mercado de educação do Alto Paraná, né? Já comecei a perceber, eu não conhecia nada de Paraguai, muito pouco, e fui de cara, eu entendi que o Alto Paraná é diferente de Assunção, Muito. tem uma diferença, né? Eu ainda não conheço muito bem o mercado de Assunção, mas já comecei a tatear, já tenho algumas referências. E aí comecei a ver alguns pontos. Por exemplo, aqui no Alto Paraná, o aluno chega no 3º ano do ensino médio, o último ano do ensino médio, não sabe nem para quê. O que vai fazer da vida? Não sabe se vai casar com a mulher rica, a mulher não sabe se vai casar com o homem rico, se vai estudar, se vai trabalhar com o pai, se vai empreender, entende? Então, eu tenho alunos no 5º ano em Foz do Iguaçu, por essa cultura forte que nós já temos no Brasil, de um ingresso à universidade, aluno de 5º ano, 10 anos de idade, que já está querendo ver a prova do Enem para saber como que é para entrar na universidade. Então, nós viemos para cá vendo essa oportunidade. Por quê? Existem famílias paraguaias, famílias orientais e famílias árabes que dão valor para a educação, querem que o filho ingresse numa universidade melhor, no Brasil principalmente, o que eles fazem? Sacrificam a criança e acordam 4, 5 horas da manhã para atravessar a ponte, passar essa fila toda. Que é extremamente desgastante, não tanto para ir quanto para voltar. Eu dava aula de matemática em Foz, passei muito tempo dando aula, a garotada vinha aqui do Paraguai e chegava já dormindo, assim, que não é fácil, né? Então, é um sacrifício. Então, nós viemos suprir essa demanda, né, de famílias que dão valor para essa educação mais forte e focada no ingresso à Universidade de Excelência, né? E aí, nós fomos estudar detalhes e diferenças, como você perguntou. Sim. Por exemplo, aqui no Paraguai, as famílias decidem o colégio pelo inglês. Famílias que dão mais valor para a educação pelo idioma. E é natural, porque aqui é uma região que tem uma concentração muito grande de empresários. Então, é uma cultura empresarial muito forte de importação, comércio internacional. Então, é natural que as famílias deem esse valor para o inglês, né? O bilinguismo, o até porque o né? público paraguaio tem uma vantagem em relação ao público brasileiro, porque eles não precisam do espanhol. O público brasileiro praticamente não fala espanhol. Isso. Então, esse foi um primeiro diferencial que nós vimos, essa questão primeiro, a questão de não ter a cultura de ingresso à universidade. Eu fui estudar as universidades nacionais do Paraguai, a UNE e a UNA, por exemplo, que eu já conheço um pouquinho melhor. Eu fiquei impactado, porque a gente chega, Paraguai, aquele estigma, né? E eu fui ver as universidades, a prova de ingresso, muito boa. Eu consegui acessar uma prova de engenharia, de acesso à UNA, em Assunção, nível da USP, ou bate o mesmo nível, entende? E aí, só que o paradigma de ingresso aqui no Paraguai, nas nacionais, é diferente. O aluno entra chama-se cursílio, dentro da universidade, como se fosse a interface entre o colégio e a universidade. Faz o cursinho dentro da faculdade, da universidade pública, da nacional, e depois lá tem a seleção, né? Claro que agora o mercado de cursinho também já começou a existir aqui em Alto Paraná. Então, você tem a diferença da questão do ingresso à universidade, que não tem essa cultura aqui, a questão do inglês, as famílias decidirem o colégio pelo inglês,
E alguns colégios já começam a se destacar com trabalhos extracurriculares de excelência, né? Então, a gente já tem colégios que têm um inglês muito forte e tem projetos extracurriculares muito interessantes também, né? Aqui no Alto Paraná. E aí nós entramos para contribuir, para enriquecer esse mercado educacional de base, e a gente está começando a trazer um efeito que nós trouxemos em Foz do Iguaçu. O que aconteceu em Foz do Iguaçu? Em 2008, quando nós tivemos um posicionamento de excelência, de ingresso à USP, de ingresso às melhores universidades públicas, o que aconteceu? A concorrência começou a se mexer e a melhorar. Certo. E aí a gente fica muito feliz, porque o propósito não é o negócio, o aluno nosso, é a sociedade, né? Nós queremos melhorar onde nós vivemos. E aí a educação é fundamental, é a base disso aí. Claro. Sem essa educação básica não dá. E no Paraguai está começando a acontecer o mesmo. Projetos do Bertone, como o que seu filho participa, Escola de Negócios. Sim. Nós temos o projeto com crianças de altas capacidades, crianças geniais e tudo, e entre outros, já estão começando a impactar Assunção. O MEC já está sabendo. A UMAPA, que é a empresa que desenvolve a Olimpíada Paraguaia de Matemática, também já está acompanhando o nosso trabalho. A doutora Alex, que é a doutora nível internacional, que é dona da IQB, uma das sócias da IQB, fundadora, que é a única empresa de nível de excelência internacional que entende de educação de superdotados, né? Como a gente estava falando aqui há pouco, eu estudo muito, me interessa muito o processo do desenvolvimento regional. Daqui a pouco eu tenho uma reunião com o professor Colombo, que é o presidente do Parktec, que é o antigo PTI do lado do Brasil. Estamos levando um projeto de desenvolvimento regional para lá. O que acontece? Não se desenvolve um país como a China, por exemplo. O que está acontecendo hoje na China, que já vai engolir os Estados Unidos virtualmente, não tem jeito, até pela quantidade de engenheiros que são de qualidade que são formados, são colocados no mercado. Não se faz isso, como você mesmo estava falando, Singapura, Verdade. Coreia, Vietnã, Taiwan, são potências, né, que são os antigos tigres asiáticos, agora já um processo único ali, sólido sem educação básica estruturada, sem a matemática e a leitura. Aí eu pergunto, quantas pessoas têm biblioteca em casa? As pessoas não leem. A matemática básica. Não adianta IA se a pessoa não tem um repertório. Isso é muito importante. Inclusive, a IA vai conforme o limite da pessoa. Inclusive, o que você falou agora é muito importante, porque recentemente se percebeu que um público muito jovem não tem uma relação muito boa com a IA, porque não tem repertório para pedir coisas para a IA. É muito legal isso, porque tem que ter base. Tem aquela história, você vem com um gênio que te dá direito a 3 pedidos. Se você for um idiota, você vai pedir 3 coisas idiotas. Se você for uma pessoa genial, você vai pedir 3 coisas geniais. E a IA, como ela está num processo, ela acessa o conhecimento humano, tem capacidade criativa, sim. Né? Então, ela responde conforme o pedido, né? O tal do prompt, né? O prompt. Então é isso, não tem jeito. E outra coisa que eu sempre pensei é assim, por exemplo, você comentou, meu filho hoje estuda, ele tem 12 anos e já está em uma escola de negócios. Ou seja, é uma mentalidade onde permite que a pessoa seja empreendedora. Sim. Eu percebo também que o fato de ele, com 4 anos de idade, veio para cá e aprendeu o espanhol. Então ele tem o português. Seu filho é poliglota, sabe? Francês, fluente também. Francês. E aí, você acha que o fato do aluno paraguaio ou de quem mora aqui veio e aprendeu o espanhol, e aí você oferece mais o inglês, é muito mais fácil de raciocínio para ele aprender? Cara, eu quero dizer, eu já falei com você isso, Verdade. Vou repetir. É uma provocação minha. O Paraguai tem uma vantagem estratégica em relação a qualquer país do mundo aí desses que a gente conhece. E aí eu afirmo qual é essa vantagem. Eu tenho um vídeo lá no TikTok do colégio que viralizou, tem até os haters lá falando e tudo. Mas qual é a vantagem do Paraguai? O Paraguai tem uma vantagem única. E eu afirmo com muita tranquilidade. Podem até fazer o corte depois. Eu vou fazer o corte, por isso que eu provoquei. A jogada é o seguinte, o paraguaio é mais inteligente que o americano, que o brasileiro, que o argentino. Por quê?
por uma simples situação, pelo bilinguismo. O Paraguai é o único país da América Latina, por exemplo, que é bilíngue oficialmente. As crianças têm que estudar Guarani e espanhol no colégio. Naturalmente já. E por que isso é uma vantagem? Pelo seguinte, uma criança isso é um processo de neurociência, neuroeducação. Uma criança até os 8 anos de idade tem um desenvolvimento cerebral exponencial. É quando a gente aprende tudo que vai ser a base para o resto da vida. E quando o nosso cérebro começa a desenvolver mais de um idioma, isso é muito comum com famílias de filhos de diplomatas que vivem mudando de país, a criança muda de colégio, muda de ambiente, a pessoa vai se adaptando, vai desenvolvendo a inteligência de uma maneira absurda. E começou a cair essa ficha comigo, porque eu sou um apaixonado pelo tema inteligência, superdotação, quando eu vim morar aqui no Paraguai. E eu conversava com pessoas comuns da rua. Falei, cara, essa pessoa pensa rápido. Muito rápido. A pessoa é psíquica, ela pensa rápido. E aí eu comecei a estudar a lógica, o bilinguismo. Só que se o governo, se a liderança, se os empresários, se a população que está no poder não tem a preocupação de fazer um planejamento de médio e longo prazo para a educação mudar, uma educação pública, entende? Porque a pessoa que está no colégio privado, o pai já coloca no inglês, já põe no francês, já viaja internacional. Mas se o Paraguai, que é um país pequeno, quando eu falo pequeno, digo uma vantagem de gestão, não é uma China, um Brasil... Não tem 10 milhões de habitantes. É mais fácil dessa administração. Se tomar a decisão, olha, vamos fazer uma revolução na educação, agora. Em uma geração, 20 anos, 25 anos, esse país vira um país de primeiro mundo. Que já está na boca do gol para isso. Está na boca do gol, mas precisa determinação. Sim. É uma decisão. Eu adoro uma história, quando eu soube, eu fiquei pensando por muito tempo. Que é a história do Peter Drucker, que é o maior gestor, maior técnico em administração do século XX, ligou na década de 70 para o Osiris Silva, que era o presidente fundador da Embraer. E o Peter Drucker, na década de 70, não era conhecido, né? E aí o Peter Drucker liga para o Osiris Silva, descobre o Osiris Silva e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu fui contratado pelo governo chinês para nós fazermos uma consultoria de inovação, de pensamento estratégico, de processo de tecnologia, de pensar grande, principalmente processo de inovação, para o planejamento do governo chinês, porque lá o processo comunista, aquele negócio todo super organizado, aquelas reuniões deles que eles fazem de planejamento de longo prazo. E aí o Osiris Silva, beleza, foi contratado, pagaram, foram lá. Então você imagina o que o governo chinês fez quando o Brasil, o PIB do Brasil era maior do que o da China. A China era um país de quinto mundo, miséria total. Né? O que eles fizeram? Chamaram os maiores inovadores da época. Imagina, Steve Jobs, essa turma, o Osiris Silva. Por que o Osiris Silva foi convidado? Pô, o cara estava num país de terceiro mundo, um país pobre, criando uma indústria aeronáutica. Maravilhosa. É uma pessoa que tem que se ouvir, formada no ITA. Né? O que aconteceu? O Osiris Silva, isso é uma palestra que ele deu aqui há pouco tempo na América, uns 5 anos, que eu adorei. Depois eu assisti ele falando de novo, mesmo conversa. Ele chega lá, aquele povo tudo igualzinho, com aquela roupa, tudo aqueles chineses que você não sabe a diferença de um para o outro. Eles ouvindo, modestamente, os maiores inovadores do mundo. Olha o resultado hoje. Nos anos 2000, antes de eu me mudar para Foz, eu cheguei em Foz em 2004. Eu tenho um recorte de jornal, que eu tenho muito recorte de jornal, revista, dos temas que me interessam, né? E aí, o que aconteceu? Eu vi um recorte, anos 2001, 2002, 2003, jornal O Globo, o Jornal do Brasil, lá do Rio de Janeiro. A manchete era a seguinte: a China investe não sei quantos bilhões de dólares para criar 10 universidades Harvard, nível Harvard, né? Como que eles fizeram isso? Durante as últimas décadas, década de 50, 60, 70, 80, 90, os chineses que foram para a Europa e para os Estados Unidos estudar nas melhores universidades, ficaram lá como pesquisadores nessas universidades ou na indústria,
foram trazidos a peso de ouro para voltar para a China, para formar essas universidades. Olha o que está acontecendo hoje na China. Acabou. Não tem chance mais os Estados Unidos, que hoje é a maior potência, competir com a China por um motivo simples. Quem constrói riqueza econômica não é advogado, não é médico, é engenheiro que constrói produto, que inova, que leva o povo para processo espacial, nanotecnologia, IA, física quântica, e que resolve os problemas da medicina também, né? Com tecnologia e tudo. Então, hoje, o volume de engenheiros de alto nível que a China coloca no mercado não se compara com o americano. Não, e o Brasil, então, nessa situação, fica completamente afora, porque Brasil, a ideia da América Latina, a ideia países pobres, né? do conceito político é sempre o imediatismo. Sim. E aí não se entende que você, por exemplo, ao você criar... Também não adianta criar qualquer educação. Ela tem que ser uma educação com objetivo. E o objetivo focado em melhoria de vida inclui tecnologia. Porque, por exemplo, a gente só está aqui com o melhor microfone possível para conversar, com as melhores câmeras, com tudo, porque alguém se deteve a tentar um conhecimento diferente para estudar coisas que até então eram impossíveis e que hoje fazem parte de um processo. E a gente está numa escalada muito especial de momento da humanidade. E China, os países asiáticos, alguns países europeus, eles já perceberam isso. E, lógico, Estados Unidos também vem nessa onda. Mas a mentalidade dos dois é muito diferente. Porque, como você falou, já há 50 anos já se vem construindo um conceito que tem um objetivo futuro. E aí eu gosto de trazer a questão do Bertone. O nome Bertone foi uma homenagem ao maior cientista paraguaio. Tem gente hoje da geração atual do Paraguai que nem ouviu falar o Bertone, nunca foram no Museu Bertone aqui na margem do Rio Paraná, né? Exatamente. Mas um ponto que eu gosto muito de trazer é o seguinte: você entender a cultura, como pensa, um processo de alto nível, de excelência, você começa a ficar preocupado quando as pessoas falam de baixo nível de educação e tudo, e achando que estão abafando. Então, por exemplo, o Bertone tem um DNA, nós 4 fundadores, nós temos um DNA muito interessante. Por exemplo, o Fred, que é hoje o CEO do Bertone. O Fred, ele participou, ele era funcionário da Embratel, 1993, 94, ele foi para o Vale do Silício umas 30 vezes, ele participou de uma equipe de elite do Brasil que instalou a internet no Brasil. Não sei se você lembra do TED, transmissão bancária? O Fred participou do desenvolvimento da tecnologia de transmissão financeira entre bancos. Então, uma pessoa que tem esse nível de conhecimento, de experiência, a cabeça... Aí o pessoal fala de umas... Não tem noção. O Amaury foi um cara da HSM. Eu imagino que você saiba o que é a HSM. Tem até a revista HSM de Business, lá em São Paulo. Verdade. Ele era um gestor que trazia Peter Drucker, Trump, essa galera de excelência, os melhores gestores do mundo. E a HSM, por incrível que pareça, faz até hoje o maior evento internacional de CEOs do mundo no Brasil, em São Paulo. Tanto que tem um moral absurdo. Então, olha a nossa cabeça. O Otávio, que eu estava falando no início, o Otávio, um cara genial de aula de química, que inspira a garotada e tudo, ele trabalhou na Fiat, com desenvolvimento de tecnologia. Ele era tão bom que ele foi convidado para trabalhar na Itália. Então, olha a nossa cabeça. Então, nós nos mudamos para cá, nós queremos ver essa região melhorando. E está melhorando. Se você for ver a Tríplice Fronteira, o que era em 2000, o que é hoje, nós temos hoje uma UNILA. O curso de medicina, quando você tem numa cidade um curso de medicina público, como é o da UNILA, o que acontece? Existe um impacto cultural na região. As livrarias começam a ter mais demanda por leitura. Entende? Então, hoje nós temos a IFPR, o IFPR aqui na Vila A, temos a UNILA, temos a UniOeste, temos a Uniamérica fazendo um esforço
Temos o grupo da UDC também se esforçando, fazendo parcerias internacionais. Temos o Bertone, temos novidades também em breve no ensino superior. Não queremos adiantar, né? Mas a gente está nesse processo, né? Então, assim, e o Paraguai? O Paraguai, hoje, nós mudamos, é uma outra economia. A Cidade do Leste é uma economia... Quantos jovens vieram aqui para estudar? Sim. Bom, Isso nós aqui temos é muito interessante. dezenas de milhares de estudantes. Nós transformamos a nossa região numa região que era uma região estigmatizada pela muamba, pelo produto que era de má qualidade, muitas vezes, né? Para uma região de educação. E ainda tem mais. Por isso que é um dos motivos que eu tenho nem é otimismo, é convicção. Que nós estamos desenvolvendo uma região que tem tudo para ser uma Califórnia do século XXI. Por quê? Nós temos uma outra característica que é o seguinte: 3 países, 3 aeroportos, milhões de turistas e 70 etnias convivendo em paz aqui. O que significa 70 etnias? Qual é a vantagem estratégica disso? Essas pessoas, você vai para a escola, você tem um amiguinho que é coreano, o outro que é chinês, o outro que é libanês, o outro é iraniano, o outro é iraniano. É impressionante. O que significa isso? Várias culturas, várias religiões. O que significa isso? Isso aqui é um caldeirão cultural de criatividade. E ninguém se implica com ninguém aqui, é impressionante. Exatamente. Então, isso, com essa base da educação se desenvolvendo, com uma Itaipu bancando muita coisa, isso daqui não tem volta. Isso aqui tem uma força, bilhões de dólares sendo movimentados aqui em Cidade do Leste. O que significa esses bilhões de dólares? É até um dos motivos do projeto nosso de desenvolvimento da Escola de Negócios para adolescentes. Esses bilhões de dólares está na mão aí de meia dúzia, de 50, algumas dezenas de grandes empresários. O que significa isso? Eles têm os filhos, têm a turma. Uma parte desse dinheiro fica aqui e vai ser reinvestido aqui de alguma maneira na região, ou no agro, ou em startups. Esse movimento de startup ele vai ser acelerado com o processo da educação de qualidade. E aí, hoje eu tenho uma reunião lá no Parktec, estou levando esse projeto, eu estou articulando com as universidades da região também, o quê? Um projeto de equipes de alta performance de nível médio de robótica. Nós já temos uma equipe dessa, que é de FRC, a Strike, em Foz do Iguaçu, que eu implantei dentro do colégio em 2017, vamos completar agora 10 anos, que a garotada desenvolve robôs industriais, que é coisa de engenheiro. Então, claro, os mentores são engenheiros. E para se envolver com isso, os alunos não são qualquer alunos que estão fazendo isso. Não é qualquer aluno que está desenvolvendo, são alunos muito acima da média e dedicados, né? Então, nós temos uma equipe de FRC, que é a First Robotic Competition, que na primeira fase são 8 países que participam. Nossos alunos já foram para a Turquia, para Canadá, e a final é sempre em Houston, onde tem lá um projeto da NASA que eles sempre visitam, também muito legal. Uma segunda equipe, que é de biologia sintética, um projeto desenvolvido pela MIT, que é de manipulação genética, que é um mercado hoje que as pessoas também não... Infinito. O pessoal não está acreditando, mas Vale do Silício hoje, 30% a 40% das startups são de biotech. Mas então, é isso que é. Eu costumo dizer o seguinte, como você comentou, o pessoal não está acreditando muito, mas se existe um volume grande de empresas que estão apostando profundamente nisso, é que elas já entendem o que está acontecendo daqui para frente. E aí entra uma outra coisa muito importante. Quanto mais informação, acesso ao conhecimento, melhor você tem resultados. Então, assim, por exemplo, a gente ainda tem um impacto social muito grande em termos de América Latina, e a gente pode falar muito, por isso que a gente vive muito isso, em que quem pensa tecnologia, quem fala de novidade, quem é estudante, é o nerd. É o cara que está lá, é o da piada, é o da brincadeira, tendo que a transformação do mundo está passando por essas pessoas. Então, é isso que é impactante. Sempre passou. Né? Sempre passou. Quem é o Elon Musk? É um nerd.
Que é o Bill Gates, é outro nerd. Steve Jobs, outro nerd. Claro que uns vão ser mais pelo processo do estudo, matemática, física. Outro mais pelo e o pensamento. outro pelo processo comercial, pelo processo da comunicação. Mas são todos nerds, né? São pessoas que se dedicam, são grandes especialistas em alguma área, né? Aí, só para voltar para aquele ponto que eu acho importante, nós estamos desenvolvendo um projeto com equipes de robótica de alto nível, alunos de ensino médio mexendo com robótica universitária, biologia sintética, que a competição é em Paris, um projeto do MIT. Hoje nós temos empresas com valuation de bilhões de dólares na Bolsa de Valores nos Estados Unidos que saíram dessa competição do IGEN, e o Bertone de Foz é a única equipe do Brasil de IGEN. Na América Latina tem uma no México e outra no Peru. Somos 3 na América Latina. Nossa. A Unila hoje tem equipe campeã, mas é nível universitário, né? Nós temos aliança com eles, fazemos parceria e tudo. São nossos mentores. E vamos participar também de uma equipe, vamos desenvolver uma equipe de cinema de ensino médio. Existe uma competição nos Estados Unidos de high school, aberta para o mundo inteiro, nesse mesmo nível de qualificação, para o cinema. Então, a ideia é desenvolver robótica industrial, biologia sintética e cinema. O cinema pega todas as artes de ponta a ponta, da literatura à computação, à inteligência artificial, música e tudo mais. Ou seja, a ideia daqui ser uma Califórnia só muda mesmo que aqui tem muita natureza e lá tem muito deserto, né? Então, é mais ou menos isso. De resto, a ideia é a mesma. O nosso problema, que é pior do que o deserto, é a nossa ignorância. Concordo. A nossa ignorância de achar que nós somos o máximo e, na prática, o nosso delivery é mínimo. Mínimo, exatamente. E a gente achando que está abafando. Então, por exemplo, agora está tendo muito investimento no Paraguai. A gente vê isso toda hora, né? Se o Paraguai não aproveitar todas as vantagens que tem e colocar energia na educação para ter um Paraguai primeiro mundo em 20 anos, continua sendo consumidor. Nós continuamos sendo consumidores. Até porque muitas pessoas que pensam... O Paraguai hoje tem uma condição muito melhor do que o Brasil para ser... Claro, porque não tem vício. Exatamente. Porque não tem vício. Não, mas tem que ter essa decisão política, claro, governamental da sociedade organizada para que a educação básica, pública, seja uma universidade, uma educação de qualidade. Né? Bacana. Avançar. Eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que você volte a uma segunda conversa, porque temos horas ainda para falar sobre isso. Me agrada demais essa ideia de falarmos sobre a real possibilidade, e isso já me anima muito, do fato de influenciar a ponto de que possamos ter uma nova realidade mental e funcional dessa região aqui, que se torna muito mais importante, porque não tem barreiras entre as comunicações, né? O Alto Paraná, para quem não conhece, é o estado, né, como um estado de São Paulo, pequenininho, mas é um estado do Paraguai, onde a movimentação é ligada intensamente com Foz do Iguaçu, que é a porta do Brasil, e aí a gente tem uma extensão para Porto Iguaçu, mas que faz uma movimentação que eu creio que é única nesse mundo. Sim. Então, assim, essa conversa que a gente está tendo, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, até para esclarecer as outras pessoas. Para fechar, só queria te atualizar, né, que eu sei que a gente conversa em paralelo também. Sim, muito. Te atualizar como está o nosso projeto A Equation. Muito bom. No Bertone do Country, aqui no Paraguai, aqui em Hernandares. Nós criamos um projeto, já tem desde 2022, um projeto com alunos de altas capacidades, crianças superdotadas, acima da média. São alunos medalhistas na Olimpíada OMAPA, aqui do Paraguai, de Olimpíada de Matemática. Também tem aluno campeão de Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica e campeão de coding, programação de computadores, programa em Python, tem competição. E qual é a novidade? A novidade é que eles foram em 3 escolas públicas, com condições muito difíceis, fizeram testes com provas reais da Olimpíada de Matemática do Paraguai, com 218 crianças de 9 e 10 anos, selecionaram as 15 melhores, e hoje essas crianças estão indo 2 vezes por semana no Bertone, no Country Club,
E esses nossos alunos de 15, 16 anos, campeões de Olimpíada de Matemática, estão ensinando essas 15 crianças para, em outubro, na Olimpíada Paraguai de Matemática, elas ganharem ouro. São crianças que não iriam fazer a Olimpíada de Matemática, que é uma Olimpíada paga, elas não têm acesso, os colégios delas não acessam. E o objetivo grande nesse nosso projeto, além de ter um impacto positivo no colégio, tem um impacto positivo nos nossos 5 alunos desse projeto, nas 15 crianças, mas é inspirar outros colégios, outras crianças para espraiar esse projeto, essa ideia de que o adolescente maduro, responsável, que quer avançar, ele tem responsabilidade, não precisa chegar aos 20, se formar. Ele, com 15 anos, ele pode inverter essa responsabilidade social e assumir projetos sérios de impacto social de longo prazo. Estou muito feliz, que bom escutar essa atualização e certamente na nossa próxima conversa a gente vai ter mais atualizações novamente. Então, como eu sempre digo, a gente se vê no próximo programa.